Nessa segunda parte, a gente vai pegar um banco de dados e organizar ele de forma que a gente possa realizar as análises. Se na primeira parte a gente estava preocupado com montar uma estratégia, planejar, visualizar onde a gente queria chegar, como conduzir, nessa segunda parte a gente vai ignorar isso e simplesmente fingir que a gente recebeu um arquivo de dados. Esse arquivo aqui é fictício. E a gente quer fazer o que com esse arquivo de dados? A gente quer fazer uma avaliação genética do peso ao desmame, para a gente selecionar. Poderia ser que eu quero vender bezerro, poderia, e não estou muito preocupado com as características, ou que eu estou avaliando essa e ainda vou avaliar outras. Poderia ser qualquer situação que vocês imaginarem. O nome das fazendas aqui não faz sentido, são palavras dentro do nome de cidades do norte de Minas, e aqui tem um sexo. M é masculino e F é feminino. Aqui tem o animal, o pai e a mãe. Então essas informações vão ser usadas para montar a matriz de parentesco. E o sexo é efeito fixo, né? Porque a curva de crescimento é diferente de machos e fêmeas. A gente tem o efeito da fazenda, a gente tem o efeito do nosso grupo de manejo, que poderia ser, aqui está com manejo, né? Mas poderia ser se é, por exemplo, sistema intensivo, extensivo, semi-intensivo. Poderia ser algo desse tipo, vai influenciar o ganho de peso. Aí temos a data de nascimento e temos a data de nascimento da mãe. Isso quer dizer que a gente já pode usar essas informações de data para criar uma nova coluna aqui, ó, para covariável. Qual que seria essa coluna? Seria por exemplo, IVP, idade da vaca ao parto, vai ser igual ao que? A data em que nasceu o bezerro, né? Menos a data em que nasceu a mãe dele. Então ela vai ter isso em dias, né? Então a data em que ela pariu menos a data em que ela nasceu. Então nós temos a idade da vaca ao parto. Ampliei a tela porque eu acho que vai ser necessário. Outra coisa, uma vez que eu já fiz aqui, ó, eu vou selecionar tudo. O que eu faço? Eu vou aqui, ó, embaixo, onde está a fórmula, tá vendo? Ó? H2 menos I2. E aí eu arrastei, né? Quando eu arrastei, ele vai descendo, ó. H3 menos I3. Se eu vou para de baixo, ó, H4 menos I4, né? Basta eu ter dado 2 cliques no maisinho aqui, ó, que ele repete a fórmula e vai arrastando. Se ele repete para baixo, ele vai arrastar as linhas aqui, ó. Se ele repetisse, se eu fizesse para a esquerda, ele arrastaria de forma errada aqui, ó, nas colunas, né? Então eu não travei, ele arrastou. Mas o problema é que na hora que eu for jogar isso em outro programa, se ele entender levar a fórmula, a maioria não leva, não tem esse problema. Mas tem programa que começa a dar erro. Então para evitar esse tipo de problema, eu vou selecionar todos os dados da coluna. Como que eu faço isso? Eu pressiono Ctrl enquanto eu estou em cima do primeiro valor que eu quero. E além de pressionar o Ctrl no lado esquerdo do teclado, qual que é o Ctrl? Essa tecla escrito CTRL e o Shift eu vou pressionar também junto. Qual que é o Shift? O Shift é essa tecla que está em cima do Ctrl, que é uma setinha para cima. Então aí eu aperto, além disso, no lado direito, com a mão direita, eu vou dar um toque na seta que manda para baixo, né? Esse conjunto de setas que a gente tem, que tem uma para a esquerda, uma para a direita, uma para cima e uma para baixo. Eu vou dar um toquinho para baixo, ó. Aí selecionei tudo. Eu vou dar um Ctrl C. Aí eu vou apertar o Ctrl e a setinha para ir para cima. E voltei aqui para cima. O Ctrl, então, ele faz andar aqui, ó. Correr todas as células até ele encontrar o final delas, né? Se eu vier aqui, ele vai para o final do arquivo. Se eu fizer para baixo aqui de novo, ele vai para o
final do arquivo lá embaixo. Eu vou para cima de novo. Na hora que eu chegar aqui, ó, onde os valores começaram a ser copiados, eu vou clicar com o botão direito. Em vez de eu colar normal, eu vou colar aqui, ó, essa opção aqui, ó, como valores. Agora eles não são mais fórmulas, eu perdi as fórmulas. Agora eles são valores. Eu vou fazer a mesma coisa para data de desmame em dias, né? Então, eu vou pegar a data em que o bezerro desmamou e vou subtrair pela data que ele nasceu. Isso vai dar o número de dias que ocorreu entre a data do nascimento do bezerro e a data em que foi registrado o peso de desmame. Isso gera um pouco de confusão, vou chamar de como? Vou chamar dias desme. Nem todos os programas de melhoramento chamam às vezes de peso de desmame. Alguns podem chamar de P210, né? Outros podem preconizar que no futuro o desmame deveria ser precoce. É comum você ver alguns chamando P120, né? Então você pode ver várias medidas. Aí quando o programa faz isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer vamos chamar aqui ó, de PD, o peso de desmame, só que eu vou colocar um A de ajustado. Então eu teria que fazer o seguinte: o peso ao desmame ajustado vai ser o peso que eu mensurei nessa data. E eu vou subtrair, então eu cliquei aqui ó, no M2, que é a posição para esse animal. Vou subtrair o peso de nascimento, ó, PN, desse mesmo animal. Aí eu vou dividir esse resultado por número de dias que ele tinha quando foi realizada essa pesagem de desmame. Aí o que eu teria aqui? Eu teria quantos quilos que ele ganhou do nascimento ao desmame. Mas aí não é isso que eu quero. Eu quero, por exemplo, peso aos 210 dias. Então eu tenho que pegar aqui, ó, 210, que multiplica isso, né? Então poderia ser também, eu poderia passar o H para o lado de cá, para ficar mais bonito, né? Por que eu tenho que fazer essa correção? Só que ainda não tem um problema aqui. No final eu tenho que voltar com o peso do nascimento que eu tirei, né? Agora sim, ó. Aí nós teríamos o peso ajustado. Porque se o peso é 210 dias e tem um indivíduo que ele tinha 257 dias nesse momento, ó, ele teve muito mais dias para ganhar peso do que um outro que teve 201, certo? Então eu tenho que corrigir. O que teve 201, ó, o peso ajustado dele vai ser maior do que o peso observado, ó. 112 é maior que 109. Já o que teve mais dias, ó, se for ajustado para 210, ó, ele tinha 103 e quando foi ajustado foi para 89. Ó. Por que ele teve que descontar? Porque ele teve mais dias para ganhar peso. Então eu tenho que descontar dele. O que teve menos dias do que o peso padrão, eu tenho que corrigir favorecendo ele, porque ele não teve tantos dias para crescer. Então se ele teve um bom ganho de peso, mesmo tendo menos dias, aí a correção vai aumentar esse peso dele. Então a gente viu em aula isso, como é que funciona. Então se o peso padrão é 210, eu tenho na idade de 210, eu teria que dividir pela idade do animal. Nesse caso aqui, ó, esse primeiro animal 205. Então eu tenho um fator de correção aí que eu vou multiplicar pelo peso que ganhou, que foi do nascimento até o desmame. Então é desmame menos nascimento. Só que aí depois, já que eu subtraí,
o peso nascimento, para mim ter o quanto que ganhou nesse período, e fiz a correção para essa parte, no final eu não posso esquecer de somar de volta com o peso nascimento. Então, como a soma é o que tem a pior prioridade aqui, a menor prioridade, eu não preciso preocupar com isso. Agora, a subtração aqui tem que vir antes dessa multiplicação e divisão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem que estar entre parênteses, senão eu vou errar. Por que para evitar esse problema, eu não vou lá e peso certinho cada animal na idade padrão? Aí que tem que ter o ponto de vista prático, né? É muito mais fácil eu corrigir o peso ajustado. Agora não faria sentido nenhum e seria totalmente ilógico eu ficar tentando separar, descobrir o animal que fez uma idade de pesagem e tentar apartar ele dos demais do rebanho. Não faz sentido nenhum. Ou ter que fazer o manejo para todo o rebanho, para todo animal. Então, obviamente, isso não é cabível, né? Seria uma insanidade. Então, é muito mais fácil tentar ajustar os dados. Então, vou ajustado, PD ajustado, deixa eu colocar o A minúsculo, peso de desmame ajustado, poderia ser. Eu também poderia, em vez de trabalhar com peso de desmame, em vez de voltar com esse peso de nascimento, trabalhar com um GMD do desmame ao nascimento. Como que eu faria isso? Eu pegaria o quanto que ganhou do nascimento ao desmame. Como que eu faço isso? Eu teria que pôr entre parênteses aqui, por causa da prioridade, o do desmame menos o nascimento, e teria que dividir isso pelo número de dias que eles tiveram. Então eu teria o ganho médio diário para todos os animais nesse período, nessa fase. Então é uma possibilidade. Qual que é a vantagem que eu vejo hoje? A maioria das pessoas trabalha com esse aqui, O que eu vejo o problema? Que às vezes você corrige para esse peso de nascimento e você coloca o peso de nascimento como covariável e obviamente que pode ter efeito por dois motivos. Um, porque o peso de nascimento faz parte do peso ao desmame, né? Se ele nasceu mais pesado, ele já começou de um patamar para cima para chegar no peso de desmame maior. Então, às vezes, a gente ainda tem que corrigir para covariável, mesmo ajustando. O GMD, para mim, ele tem algumas vantagens, porque mesmo que você tenha também que corrigir, verificar se existe efeito do peso de nascimento como covariável. Por quê? Porque se o indivíduo estava maior, ele tem mais chance de já buscar. Ele não só sai de um patamar maior, ele também tem mais chance de já procurar o ter tamanho, começar a mamar antes, enquanto o outro às vezes é mais fraquinho, precisa de mais tempo até levantar. Então ele possui algumas vantagens e pode ser que esse efeito da covariável peso nascimento seja significativo. Então deveria sim ser testado. Mas quando você for fazer uma avaliação genética, um dos problemas que a gente tem de avaliação genética, principalmente com um banco de dados gigantes, como os programas de melhoramento estão ficando, porque ano após ano vai ser adicionando mais animais, a gente tem um problema de conseguir convergir análises estimando componente de variância. Que a gente vai ver direitinho o que é na hora que a gente chegar na parte do Wombat. Porque a gente tem um problema quando os componentes de variância têm correlações de magnitudes muito altas, o programa tem muito mais dificuldade em chegar em um resultado, em estimar valores para os componentes de variância. Então ele costuma ter problemas de multicolinaridade, né? E quando você trabalha com GMD em vez do peso ajustado, então e você ainda corrige, caso tenha efeito do peso de nascimento como covariável desse GMD,
você vai estar corrigindo tanto que talvez abaixe um pouco a magnitude dessa correlação entre as características. Por quê? Uma coisa é a correlação do peso ao desmame, que tem em si já o peso do nascimento com o peso do nascimento. Em uma parte do peso do desmame é o peso do nascimento. Outra coisa é do ganho mediário do nascimento até o desmame, ainda corrigindo o peso do nascimento como covariável. Então você pode reduzir a correlação genética entre essas duas características, e isso pode ajudar um pouco na estimação de componente de variância. Então, embora seja menos usual, eu decidi que eu vou rodar o GMD porque está me despertando mais curiosidade no momento. Então, antes de tudo, eu vou fazer aquele mesmo comando, né? Ó, esqueci de falar com vocês. Ó. Seleciono aqui, pressiono Ctrl Shift, vou até lá embaixo, clico, largo, posso largar agora, pressiono Ctrl com C para copiar, volto lá em cima, e na hora que eu for colar, eu vou colar especial com valores. Ó, vou clicar com o direito do mouse aqui, colar com valores. Pronto. Agora já são valores. Eu acho que eu posso ter problema de erro numérico com isso tudo. Então, eu posso também fazer uma outra função igual. Aqui, ó, que é, eu seleciono esse do lado, mas antes eu vou escrever no português, é a função arred, né, arred, né, de arredondar. E eu clico, eu vou colocar 4 casas decimal para ele arredondar para mim, para não ter problema de erro numérico. Se fosse na inglês, se não me engano, é round. E aí eu vou dar o Ctrl C de novo e vou colar aqui como valores. Uma vez que fiz isso, eu posso excluir essa segunda coluna. Então temos aqui, ó, beleza. Nesse caso, eu não vou precisar mais do peso de desmame. Obviamente, eu sugiro que vocês façam uma cópia desse arquivo antes de começarem a excluir as colunas, igual eu vou excluir agora, as que eu não preciso mais. Então, peraí, que eu vou seguir o meu próprio conselho e fazer uma cópia. Então, eu salvei com outro nome, um backup que eu queria guardar, fechei o backup e abri de novo o que eu estava mexendo. Porque se eu continuar mexendo depois que eu salvei como, eu vou mexer no de nome que eu salvei como. Então, agora eu vou excluir a data de desmame, eu não vou precisar mais dela não. Então, tá, aí qualquer coisa tá no backup. Ó, já deu erro aqui, ó, por quê? Aqui eu vou ter que fazer aquela mesma coisa, ó. Dias até o desmame, né? Eu vou ter que apertar o Ctrl Shift para descer até lá embaixo, ó. Ctrl C. Eu vou colar com valores, porque senão ele dependia daquela coluna. Então ele tinha vínculo com aquela coluna. Quando eu excluo ela, eu gero um problema. Porque o que eu quero mesmo ainda de data é o nascimento da mãe. Porque cada região você deveria fazer uma pesquisa na região que você está trabalhando. A estação, se é seca ou chuva, vai influenciar o quê? Não só desenvolvimento do bezerro, mas pelo ambiente sobre ele mesmo, mas também, principalmente, o quanto que o ambiente vai afetar a mãe, porque até o desmame ele depende muito do leite da mãe. Então, se uma mãe pariu na época das águas, vai ter muita diferença para ela em relação a parir na época das secas, porque a quantidade e qualidade de forragens disponíveis vai ser muito diferente, né? Então, se fosse sistema intensivo, você espera que não tenha esse tipo de diferença. Tem um pouco, mas não esse principal. Se for um sistema extensivo, vai ter uma diferença imensa, né? E aí, eu vou fingir que eu não vou ler dados prométricos de nada, isso aqui é tudo inventado, eu vou fingir que nessa região a seca vai do mês 4 até o mês 8, né? Não, até o mês
9. E as águas vai do 10 até o 3. Para mim fazer a condição do 10 até o 3, eu vou precisar de duas condições. Uma para pegar 10, 11 e 12 e outra para pegar 1, 2 e 3. Então é melhor eu fazer uma condição para a estação da seca, porque aí eu só preciso de uma condição do 4 até o 9. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou buscar uma função aqui, ó, vamos ver se existe a função mês. Tem, ó. Então eu vou buscar um mês em que ele nasceu. Ó, tem sim, ó, mês 5, ó, ele extraiu daqui, que foi no mês 5. Se é mês 5, tá entre 4 e 9. Então, é o que? Eu também vou precisar de... Não, no outro eu vou precisar de mais condições ainda, né? Eu vou precisar de duas aqui. Se o mês for maior que 4, vai atender minha condição. Se mês é maior que 4, nós vamos fazer... a gente poderia escrever aqui seca, mas eu vou escrever seca, vamos colocar como se fosse o número 2 e chuva número 1. Só que vai dar errado na minha condição, por quê? Vou explicar, ó. 2 seca, né? Vamos pegar aqui um que o mês seja 12, ó. 12 já era para ser chuva, e ainda está como 2. Então, se o mês não for maior ou igual a 4, maior que 3 ou maior ou igual a 4, vai ser 1, porque vai ser quem? Vai ser 1, 2 e 3. Mas eu tenho que fazer uma outra condição aqui, porque se for maior, eu tenho que falar se o mês, aí eu vou lá e escrevo a mesma função de novo, mês, e clico no mês aqui, ó, e fecho parênteses, porque o mês, esse aqui foi o argumento da função mês. Aí, depois que eu fecho parênteses, eu coloco se for menor ou igual a 9. Ou eu poderia pôr se for menor que 10. Você escolhe se você quer que é menor ou igual a 9, que aí entra 9 no intervalo, se é menor que 10, que também entra 9, né? Aí faz 2. Caso não for, faça 1. E aí, do lado de fora daqui dessa outra condição, eu volto com 1 também. Então, olha, se o mês for maior que 3, ele vai fazer isso aqui, ó. Tudo. Se não for, ele já vai colocar que é 1. Então, se for 1, 2 e 3, ele vai pôr que é 1. Se for 4 a 12, ele vai entrar dentro dessa nova condição. Vai verificar se o mês é menor que 10. Então, se for menor que 10, ele vai pôr 2. Se não for, ele vai pôr 1. Vamos ver se vai funcionar agora. Eu vou arrastar até embaixo. Ó, vamos lá, ó, 12 é chuva, foi 1. 2, ó, fizemos alguma coisa errada. Por quê? 2 para nós... Ah, não, não, 2 é chuva. Ó, então... Ah, tá, nós erramos na hora de informar aqui, ó. Se é maior que 3 e se for menor que 10, é 2. Uai. Tá. Se mês... Ah, tá pegando no lugar errado, por isso tá dando errado, ó. Vamos colocar aqui os dois pegando a linha certa, tá? Então a condição estava certa, só que estava buscando a linha errada. Isso pode acontecer. O Excel é muito tranquilo, muito fácil. Arrastei para baixo. Agora vai, ó. 12 é 1, 2 é 1, 12. Vamos pegar um de seca aqui, ó. 9 já é seca, ó. Então, vamos colocar aqui a estação. E a gente pode, ó, arrastar, copiar tudo e colar como valores. Tá, ótimo.
Eu vou alinhar tudo à esquerda, porque isso vai facilitar na utilização do outro programa que a gente vai precisar. Como que alinha tudo à esquerda? Você seleciona todas as células que você quer trabalhar. Aí eu gosto de coloco na primeira aqui, pressiono Ctrl Shift para selecionar tudo. Aí depois basta eu vir aqui, ó. Aqui é centralizado. Aqui é alinhado à direita. Como tem muitos dados, ele demora um pouquinho, né? E aqui é alinhado à esquerda. Então, terminou. Então, tá bom. Aí para o programa que eu vou usar, eu vou vir no animal, vou pressionar Shift e vir até a mãe. Agora junto com Shift eu vou pressionar Ctrl e apertar a seta para ir para baixo. Vou dar o Ctrl C. E agora eu vou criar um arquivo novo do tipo bloco de notas. E vou colar esses dados dentro. Vou clicar nesse bloco de notas e vou dar um Ctrl V lá dentro. Então eu vim aqui na minha pasta de trabalho, eu vou criar até uma pasta nova e vou chamar ela de análise. Aqui está o meu backup e aqui está o editado que nós estamos editando, né? Dentro da pasta análise, eu cliquei, abri ela, eu vou criar um novo documento. Eu vou criar ele em documento de texto. E aí, eu vou chamar ele de pedigree. Agora, olha, tá sem a extensão, porque eu estava preparando um curso e não fazia muito sentido para o público-alvo mostrar a parte de extensão. Mas se a gente vir aqui em propriedades, olha, .txt, mas está como o Windows vem no computador de vocês, está sem mostrar a extensão. Mas não tem importância, basta a gente lembrar que o nome dele não é ped, o nome desse arquivo é ped.txt, o tipo dele é documento de texto. E aí eu vou abrir ele e vou colar os dados que estavam alinhados à esquerda lá do pedigree. Então temos animal, pai e mãe, excluir aqui a última linha para não ficar nada. E eu tenho que excluir o cabeçalho porque os softwares de avaliação genética não aceitam cabeçalho, né? Então eu vou salvar ele aqui. Então temos o nosso pedigree que eu resolvi chamar de ped, mas na verdade o nome dele é ped.txt. Agora eu vou gravar um outro arquivo. Primeiro eu vou copiar aqui e vou jogar numa nova aba para ver o que eu realmente preciso. Eu vou deixar fazenda, vou deixar sexo. Eu quero colocar tudo à esquerda que seja efeito fixo classificatório para o meu teste. Vou colocar a estação aqui também, ó. Dei um Ctrl X, um Ctrl V no lugar que eu tinha inserido aqui uma coluna. Aí vou deixar EVP, dias até o desmame. Eu não sei se eu vou deixar ou não, acho que eu vou. Não, eu vou tirar para não ocupar muito espaço. Vou deixar o peso do nascimento também para testar como covariável. E aí, o peso ou desmame eu vou tirar. Eu vou deixar só o GMD do período do nascimento ao desmame. E eu vou salvar tudo isso. Eu poderia vir aqui no próprio Excel, salvar primeiro normal e depois salvar essa aba como formato diferente. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na tela. Salvar uma cópia, mais opções. Como que eu faço isso? Ó, aqui, ó, ele só está mostrando dados e dados original, que é o nosso backup, e qual o formato ele está buscando. No formato passo de trabalho da Excel, que é XLSX. Eu quero que ele salve para mim, por exemplo, TXT, mas eu poderia também pedir em PRN, que se não me engano é texto formatado separado do espaço. Eu acredito que seja esse. E aí, em vez de dados, eu vou chamar de pré-teste. E aí eu vou salvar na mesma pasta.
tipo selecionado não suporta várias pastas. O que quer dizer? Que ele vai salvar nesse arquivo somente a aba que você está atual. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você salva e depois vai mexer em outra aba e salva de novo. E aí o que você está salvando agora, que você salvou como? Esse TXT. Então o melhor para evitar problema é você fechar o seu Excel e depois abrir ele de novo, esse arquivo de novo que você estava mexendo, para evitar que você faça confusão. E aí o pré-teste salvou o arquivo PRN, igual eu falei. A gente poderia vir aqui também em propriedades, né? O último da lista, né? E aí o que tem nele? Ó, tem um probleminha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas coisas úteis aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl H e vou trocar a vírgula por ponto, ó. Substituir tudo. Porque o programa que a gente vai mexer agora usa sistema americano e não sistema internacional. Então o separador vai ser ponto. E aqui eu vou selecionar dois espaços, 1, 2. Vou dar um Ctrl F. Não, Ctrl F é para localizar. Vou dar um Ctrl H para substituir. E vou digitar aqui embaixo um espaço. Então eu tenho dois espaços em cima e um embaixo. Eu vou substituir tudo, ó. E vou fazer isso de novo. Até eu só ficar com um espaço simples, que eu acho que vai ser o suficiente para me trabalhar com o software que eu vou abrir agora. Então eu vou usar esse site aqui para fazer as análises estatísticas. Se você quiser usar outro programa, fique à vontade. Eu vou utilizar esse aqui que eu tenho mais familiaridade. E aqui está o endereço dele, né? Então é provável que vocês, se não tiverem feito registro ainda, ele apareça aqui a opção para vocês fazerem o registro atendendo às condições necessárias, né? E concordando com a licença e os termos, você vai poder entrar no programa. Aí você vai aqui em SAS Studio. E aí ele abre a nuvem dele com as análises que você já tem. E aí eu vou pegar os dados aqui e já vou começar a copiar. Copiar aqui, ó, daqui até aqui embaixo, ó. Vou pressionar o Shift para levar tudo e vou dar o Ctrl C. E aí eu vou voltar aqui pro site e salvar. Eu vou criar aqui, ó, uma pasta no arquivo principal. Vou criar ela dentro, chamada disciplina MA2. E vou salvar. E o nome do arquivo vai ser pré-teste peso ganho médio diário PN APD. Não precisa chamar assim. Eu vou salvar. Eu vou lembrar. E aí eu vou pegar aqui, ó, dentro dos dados e vou clicar aqui no S, vou lá embaixo, vou pressionar Shift antes de clicar aqui, selecionar isso tudo, vou apertar o Ctrl C, aí eu já vou clicar aqui, não vou colar eles aqui dentro não, vai ficar muito dado aqui dentro da nuvem pesando. Eu vou fechar isso aqui, eu poderia colar aqui e trabalhar com eles aqui, ó, colei, ó. Mas olha só, é muita coisa. Não é muito saudável para o programa não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar tirar isso aqui, ó. E vou pegar qual é o cabeçalho dele. E vou excluir o cabeçalho. Aí eu vou salvar ele. E eu vou fechar aqui. Aí aqui eu vou colocar data
entrada para criar um arquivo de dados que vai receber essas variáveis. Então, vou declarar as variáveis sexo, fazenda, manejo, estação, IVP, PN, GMD. Vou colocar um ponto e vírgula para finalizar esse comando. E eu poderia ir para o cards com aqueles dados, mas aqui eu vou usar o infile. E dentro do infile eu vou colocar aspas e vou colocar o endereço do arquivo assim que eu fizer o upload dele. Então, primeiro eu vou desminimizar aqui. Eu vou fazer o upload. Vou escolher um arquivo aqui. Ensino, disciplinas, melhoramento animal 2, melhoramento genético, pré-teste. Aí vou abrir e vou colocar dentro dessa mesma pasta. Vamos fazer o upload. Aí uma vez que fizemos o upload, podemos vir aqui, ó, e pegar o endereço dela aqui dentro. Propriedades deve ter aqui, ó. Então pegamos o endereço. Talvez a gente tenha cometido um probleminha aqui que eu não lembro se é quando você tem espaço, ele não reconhece espaço, você tem que usar uma barra invertida. Vamos tentar, se der errado quer dizer que a gente precisa usar alguma coisa aqui. Deu errado. Vamos ver. Input statement, execute perform file. Tá, ele está reclamando que ele quer esse comando antes desse. Então isso é muito bom desse software porque ele te corrige. Se você esquecer a ordem das coisas, né, fizer alguma coisa errada. Ó, muito legal, beleza. Deu certo, mas ó, olha só que interessante, tá errado aqui, ó, porque não aparece nem fazenda nem sexo. Aparece manejo, estação, IVP, PN, aí que tá de errado. É que esse software também, ele assume que tudo é numérico, a não ser que você declare que os dados são alfanuméricos, colocando um cifrão aqui ó, junto colado, pode ser, ou poderia ser antes com espaço. Então o sexo ó, é alfanumérico e a fazenda também é alfanumérico. Quando a gente rodar de novo, vou salvar, rodar de novo. Aí já aparece aqui, ó. Só que, ó, que tinha acento, ele tem um pouquinho de problema. Então talvez era uma coisa que a gente tinha que ter pensado antes para evitar problema demais. Mas vamos esquecer, né, por enquanto, né? Porque alguns acentos não fazem parte dos caracteres esperados por esse programa, né? Então, já temos os dados, precisamos rodar alguma análise aqui, ó. A gente poderia fazer várias análises, fazer completo, verificar normalidade de resíduo, um monte de coisa aqui. Poderia pensar em modelos mistos, mas o software que a gente vai usar depois desse aqui para avaliação genética, ele não é o melhor software para realizar testes. Esse aqui é um software muito bom para realizar testes. Mas para um grande volume de dados, você usar a matriz de parentesco para ele, eu não acho ele o mais adequado possível para isso. Cada software tem a sua função. O outro lá ele é muito leve e bom para isso. Então a gente não vai entrar com matriz, não vai rodar o modelo misto, a gente só vai fazer um pré-teste para os efeitos fixos desse modelo para a gente ver se a gente vai decidir optar por incluir eles ou não. Então eu vou usar aqui um ProcGLM Select. Vou colocar o data. Os dados vão vir dessa entrada aqui, ó. Esse que foi criado aqui em cima. E aí nós vamos usar um class para definir quais efeitos aqui são classificatórios e quais não são. Sexo, fazenda, manejo, estação são classificatórios e VP e PN não são. E o model é o que? O nosso GMD está em função de todos os classificatórios. Além disso, está em função de qual? De
IVP IPN. E vamos ver o run aqui. E eu não vou usar opções, não vou aprimorar demais essas análises, não, vou fazer o mais simples possível. Então vamos ver no log aqui que ele está reclamando dessa vez. Invalid characters present in the data. Ele está reclamando dos nossos acentos, então eu vou corrigir aquilo e já volto. Até daqui a pouco, te vejo na terceira parte.